Boa noite, pessoal. Engenheiro Parmegiano na área e mais um Condocase. É isso aí. Estamos mudando o nome, a roupagem agora será Condocase, galera. E para quem não conhece, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, mais um programa do Sindiflix. E hoje, galera, a gente tá, sabe com quem? Nada mais, nada menos com a engenheira Rosim, especialista em parte de estrutura, engenharia condominial, é uma engenheira civil da velha guarda, que entende estar sempre no Instagram passando várias informações. Obrigado, hein, Rosim? Obrigada pelo convite. Estamos aqui para trazer um pouquinho, alguns condocases para a gente compartilhar e discutir. Valeu. E doutora Lobão, né? Nada mais, nada menos que a CEO aí do Sindiflix, doutora Lobão, para auxiliar a gente aí sobre contratos, cláusulas, leis, aquelas coisas que o síndico sempre... E a parte de comunicação, como se comunicar. Fala aí, doutora. Na verdade, eu tô aqui hoje para aprender, né? Ah, sei. Os mestres da engenharia, que eu vou ensinar por aqui. Tô aqui para aprender. Sei. Então tá, quem não me conhece, engenheiro parmegiano, só a parte de elevador, engenheiro mecânico, especialista em elevadores. E vamos agora para os nossos apoiadores. Vamos lá. Vamos começar pelo Sindiflix, não? Adtronic. Ô, Rosim, sabe quando você tá com aquele... Você chega do seu trabalho, aí você quer tomar aquele banho quente, mas não tem água? Eita. Pois é, mas agora tem a solução. A Adtronic, ela é uma empresa de automação de bombas. Ela automatiza eletronicamente, remotamente as bombas, fazendo a permuta de uma bomba para outra. Então, todo aquele problema, aquele telefone do WhatsApp, do síndico que tem aquele problema, parou a bomba, tá sem água, não acontece mais com a Adtronic. Não é, doutora? É o que a gente costuma falar, né? Bombas inteligentes para síndicos inteligentes. Aquela sexta-feira você vai abrir o vinho, né? Não é mais para ter esse tipo de problema. Então, além de comutar a bomba, ela comuta automaticamente quando dá problema na bomba. Mas, além disso, ela dá um aviso, um alto-falante na portaria para que a pessoa da portaria saiba que aquilo aconteceu e, se for o caso, chame alguém para consertar. Até pelo celular. Então, é preventivo, é para você não ter problemas, né? Exatamente. Bem legal. Então, a Adtronic e o outro patrocinador... Pavuc Engenharia, uma empresa voltada de elevadores, consultoria, inspeção, auditoria. O dono dessa empresa é muito gente boa e vai te auxiliar naquelas dúvidas sobre peças, contratos, será que a manutenção está em dia? É isso aí, Pavuc Engenharia e... O próprio Sindiflix, que estamos aqui no canal do Sindiflix, uma plataforma de capacitação para síndicos, mas além de uma plataforma, é também uma comunidade para você trocar bastante network e aprender de forma contínua, porque a gente sabe que não basta fazer um curso, você tem que fazer o Sindiflix. Assim você vai estar sempre atualizado, vai estar com contatos com outros síndicos que passam pelas mesmas experiências que você, para saber como você se resolveu naquela situação. Lembrando que a gente agora está com novas configurações em que você consegue ver o progresso do seu estudo, além de tirar dúvidas. Você vai tirar dúvida. A Marcela Rosim tem vídeo lá. Você vai mandar dúvidas, nós vamos receber e passar para o professor daquele ponto, para que ele, então, tire aquela dúvida para você. Bem como fazer comentários e, ao final de assistidas as aulas, você poderá emitir o seu certificado de conclusão. Sem falar... Os eventos, né? Vira e mexe tem evento, tem oba-oba aí, sempre ali com a doutora Lobão e o Marco ali que tá nos assistindo. E o momento humilhação, né? Você que está assistindo, que quer estar sempre aqui conosco, afinal nós temos programa de terça, de quarta, de quinta e de sábado. Quarta nós ainda vamos começar com a Voz do Morador. De quinta nós temos o programa com o Sérgio Gouveia e a doutora Larissa Alves sobre administração e finanças, e aos sábados comigo nos aspectos gerais, incluindo os jurídicos. É isso aí. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo, galera, porque aqui a gente mostra o case. Põe o case aí, meu camarada. Então, vamos iniciar com esse case aí, né, que pelo que eu tô entendendo, é um vazamento, né? Ali uma trinca, pelo que cotovelo, é um cotovelo? Um cotovelo. Eu ali. Tô muito, mano. Agora essa água é da fossa, essa água, por ela estar transparente ali, não deve ser da fossa, né? Mas... E parece que tá no início. E aí, Rosinho, o que você tá vendo? Como é que foi que você... É um case seu, né? Esse é um caso realmente real, né? É um caso verídico da Marcela Rosim. Olha essa água. Nossa, cachoeira.
Esse case é um case nosso, real mesmo. E o que acontece, né? Essa água que mina pelo muro são dois problemas, vários, né? Mas dois principais. Essa água que mina pelo muro, ela é em função de um problema de drenagem da prefeitura, daquelas galerias que passam na rua, bem paralela a esse muro. E é com a galeria rompida, essa água, ao invés de caminhar pelo caminho que ela deveria, ela acaba indo diretamente para o condomínio, para o estacionamento. E aí, nisso, até interdita algumas vagas ali que o pessoal não consegue nem entrar no carro, né? Porque ele quase toma um banho junto. Inutilizadas. Inutilizadas. Mas deu a impressão que, esse caso assim, é difícil descobrir isso, né? Porque começa a ter um vazamento. Fico pensando comigo. E para rastrear isso, eu já ia imaginar que estourou uma tubulação, né? E aí, como que você faz? Como que você utiliza isso aí, Rosim, para você descobrir, identificar que de fato é da prefeitura? Então, os cases de infiltração realmente são os cases mais difíceis para a gente de identificar, porque a água pode aparecer num canto e vir de outro completamente diferente. Uhum. Então, a gente sempre começa a investigação pelo mais óbvio, né? Mas nem sempre o mais óbvio é onde está. Aí, nesse caso, a gente testa todas as possibilidades. De onde pode... A gente cria um mapa de ação mesmo. De onde pode vir essa água? Quais são todas as possibilidades? E aí a gente vai testando. Normalmente os testes são você jogar água com algum traçador químico que a gente utiliza. Tem gente que utiliza também o corante, né? Mas a gente prefere o traçador químico que a terra, por exemplo, não absorve. E aí nada mais é do que testar tanto com filme, com aquelas sondas que tenham a pontinha, tem na pontinha uma câmera. Então a gente coloca... Uma endoscopia. Uma né? endoscopia mesmo. É muita tecnologia, né? Dentro da tubulação, junto com esses corantes, esses elementos que a gente coloca para identificar onde está o rastrear, ponto. né? Exato. E outra, se eu joguei água aqui de uma cor com um elemento e essa água sai do outro lado, a gente consegue saber de onde que vem. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo, é bem... complicado. Porque assim, a gente pode ver, às vezes, tem o síndico, né? O cara acaba de pegar esse prédio. Né? Você que é síndico morador, acabou de fazer o curso Sindiflix, se tornou síndico profissional e pegou esse condomínio. Uma semana depois, começa o vazamento. Você pode se desesperar. E você pode chamar aquele pedreiro, o cara que vai, não sei, impermeabilizar, vai pintar, vai colocar algum cimento, alguma proteção ali. E aí isso começa a piorar, né, o Rosinha? O que fazer? O que fazer, Marcela? O que fazer? Depois de se desesperar, É, chorar isso. e responder um monte de gente, pode chamar a gente, né? Começando daí, mas não adianta nada que, nesse caso, você vir com uma manta por cima, porque a água continua chegando. Então, mesmo que eu esconda ela, tapando com alguma coisa, ela vai continuar vindo. Uhum. O ideal seria acionar a prefeitura para que a prefeitura resolvesse o problema dela, mas a gente sabe que isso leva um tempo. E essa água, ela forma uma sobrecarga, ela gera uma sobrecarga muito grande nesse muro. E aí pode ter colapso, né? A gente vê aqueles cases de muros caindo, normalmente o problema é falta de drenagem, é uma ineficiência na drenagem. Então, nesse caso, a gente propôs um sistema de drenagem, já que a prefeitura demorou anos e até hoje ela não respondeu. Então, para evitar risco, né? Evitar problemas mais graves, a gente propôs uma drenagem, o condomínio pagou em torno de R$200 mil para fazer uma obra dessa, porque Caramba. envolve muita tecnologia e é um serviço muito especializado. Nessa fissura, que é onde a gente vê a água saindo, que é onde está aberto, é só um ponto onde tem água, mas tem água em toda essa contenção, em todo esse muro. Dá pra ver que tá vindo pelas escadas, né? Exato. A escada é um outro problema, que é um problema de drenagem do condomínio mesmo. Ixi. Que a água não tem por onde escoar e ela acaba Indo pra um caminho. achando a porta da escada e desce por ali. Agora pra doutora. 200 pau eles gastaram, doutora. E é só que ela percebeu, ela descobriu que é de responsabilidade, veio da prefeitura. Prefeitura. É possível o síndico processar a prefeitura? Como funciona isso?
Vai depender da causa, né? De acordo com o que a Marcela está colocando pra gente, a causa vem de uma origem do ente público. O ente público ele tem que efetuar o que é dele de responsabilidade. Não sendo feito, mesmo sendo o poder público tem responsabilidade sobre isso. Entendi. E ele... Agora, ela comentou também que tem alguns outros pontos do próprio condomínio, né? Que ela falou, acaba achando a porta da escada. Eu acho que aí precisa bem definir o que é de responsabilidade do poder público, o que é responsabilidade da construtora quando não efetuou o que deveria ter sido feito, ou um problema de manutenção que porventura venha a ocorrer. Ah, entendi. Então, mas nesse caso o condomínio optou em não... Em ratear mesmo e pagar. Acho que o primeiro ponto é resolver. Até né? porque quando a gente está falando com o poder público, a gente não está falando de nada rápido, a gente não está falando de nada urgente. Mesmo que tenha uma liminar, a execução ela não é rápida. Então, assim, com o poder público, realmente você tem que chegar antes de qualquer outra coisa. Mas eu retorno para aquele ponto da construtora, né? Quando se constrói, as obrigações do construtor, quando ele encontra o terreno, o que ele tem que realmente fazer naquela construção para fins de viabilidade construtiva naquela região e com a adequabilidade de uma vivência oportuna. Isso tudo também faz parte da construtora. Então, tem que sempre identificar o que é do construtor, o que é realmente do poder público. Agora o síndico entende, tá? Mas vamos lá. O síndico... Com dúvida para vocês duas, tá? Aí o cara acaba de se tornar síndico. É possível por documentos identificar a hidráulica ou identificar como que é a estrutura, para, sei lá, ver a planta, como foi construído, isso... Eu quero dizer o seguinte, tem alguma dica para o síndico que acaba de pegar um condomínio, pedir algum tipo de documento referente à planta ou não? Sim. Para poder evitar ou ter uma... não sei... Com certeza. A própria norma, né, pede que a construtora entregue diversos documentos. E dentre esses documentos tá o manual do síndico, né, que ele precisa cuidar do condomínio e a construtora precisa ensinar a ele como cuidar, porque ele é leigo. E todos os projetos. Na prática, alguns projetos a gente nunca recebe, por exemplo, os estruturais. Mesmo que o prédio for entregue hoje. E tem construtora que ainda fala que eles não podem entregar o projeto porque é deles. E aí? Mas e aí? Aí entra com o jurídico? Como que é nesse caso? É que é bem complicado, né? Eu sinto que tem muita ressalva dos síndicos em logo acionar o jurídico no começo de uma implantação, por exemplo. Eles querem tentar fazer tudo na amizade e com isso eles acabam perdendo muita coisa que já se perde logo no começo, né? Então fica a dica, né, Rosinho? Dá pra você até enfatizar isso aí, pessoal síndico. Exija as plantas, né? Os documentos, né? E tem que ter o jurídico, porque depois de um tempo, aí troca o síndico, vai para um, vai para outro, você perde a rastreabilidade. Aí um fala que entregou, o outro fala que não recebeu, que nunca teve. E aí fica essa briga que ninguém chega a lugar nenhum, né? Nesse caso, é um prédio antigo, de mais de 60 anos. Então, até que eles têm mais documentos do que muitos novos. Mas projetos executivos, eles não têm nada. E aí é na base da investigação mesmo. E aí, primeiro, quanto tempo você leva para investigar a causa disso aí, mais ou menos? Você consegue nos informar? Em campo, são 3 a 5 dias de trabalho, né? Mas é que esses dias eles nunca são... O prazo geral, ele é bem maior, porque esses dias eles nunca são consecutivos. Tem serviço que a gente precisa ir quando tá chovendo, aí precisa ir quando tá seco. Então, a gente, às vezes, demora muito aguardando essa... São etapas, disposição do tempo aí. Que chove quando não é para chover e faz sol quando é para chover, né? Então, são etapas, né? São etapas. Eu queria entender um pouquinho daquele cotovelo no teto. Aquele cotovelo ele foi colocado ali para quê? Para desviar um pouquinho da água que devia estar vindo para o teto e eles tentaram jogar para outro lugar? Qual que foi o pensamento ali? Esse cotovelo, eu acredito que ele tenha sido entregue assim na época da construção. Caramba. Porque essa água do cotovelo, ela desce da cobertura. Então, ela capta toda aquela... Nada a ver. Só que aí fora, paralelo a essa parede... tem uma caixa que dessa caixa leva para a rede pública. Então esse cotovelo ele joga nessa caixa, joga água da cobertura nessa caixa que leva para a rede pública, que acaba voltando pro condomínio nesse caso, né? Porque dá para ver que tá saindo a água e tem uma fissura e a fissura ela tá caminhando exatamente pro local do cotovelo. Não sei se vocês viram. Põe lá de novo, por favor, pra gente ver esse detalhe da doutora aí, por favor. Já que aparece. Já vai voltar, já vai.
Ó, Ali. ó, ela vai subindo a fissura ali, ó. Ó. Aí tá a fissura ela tá indo mesmo. lá, ó, lá pro cotovelo, ó. É verdade. É Tá verdade. vendo? E ainda tá pingando. É, Tem o pinga. cotovelo, mas ao redor ainda tá pingando também. Que é um outro problema, porque como essa prumada, ela fica embutida, então para fazer o retrofit dela, nesse caso, teria que envolver prédio vizinho, porque ele é colado com outro Ixi. prédio. Então é um BO, eles trocaram, fizeram retrofit em outras colunas, nessa não, por conta disso. Então é ferro fundido. Agora, 60 anos depois, E aí, como é que... Beleza, aí você descobriu a causa. E aí você desenvolve um projeto. E como que é o plano de ação agora? Tem que fazer a obra. Como que entra a Rosinha nesse caso? aqui a gente desenvolveu, então, toda a metodologia, né? Principalmente para a questão do muro, foi feito. Isso foi uma obra rápida, de 3 meses. Com dinheiro tudo sai, né? Entendi. Agora, essa questão do retrofit da tubulação vai ficar bem mais pra frente, porque envolve um custo muito maior do muro, que já é caro. Apesar de a obra ser... Se não tivesse esses empecilhos, seria uma obra muito mais rápida, que é colocar o tubo e fechar, pronto. Mas como envolve vizinho e fica na região da Paulista, aqui em São Paulo, na frente do Shopping Paulista, inclusive. Então, Nossa. passam pessoas ali nessa fachada, diferente dos condomínios da maioria dos condomínios residenciais, que a fachada fica dentro do terreno do prédio, lá não, fica na calçada. Então, além de eu ter um prédio vizinho, que ele também vai ter essa interferência, eu tenho a calçada, e aí tem toda a questão de proteção, tudo, porque imagina, eu tô fazendo uma obra ali, cai alguma coisa numa pessoa que tá passando, num cachorrinho, num morador de rua. Nossa. Agora, assim, você vai fazer agora um cuidado que eu acho que o síndico tem que ter, né? Ele vai contratar uma empreendiaria, né? Qual é a cláusula, o cuidado que o síndico tem que ter na hora de contratar uma empreendiaria para fazer esse serviço? Porque a gente sabe que tem muita empreendiaria... Como todo profissional. Todo profissional picareta aí no mercado. Como que você diria um cuidado pro síndico, né? Não ir, obviamente, só por preço, né? Primeiro passo é quando o síndico contrata, por exemplo, o laudo diagnóstico, já é um bom caminho. O que a gente vê de erro muito comum é o síndico contrata o laudo, aí depois ele vai e ele mesmo contrata as empresas, que a gente até indica às vezes. Mas ele vai lá e ele contrata uma mais barata, porque a que a gente indica é especializada, normalmente é mais caro. E aí ele pega o contrato e no próprio contrato eu já vejo que a metodologia está diferente, não faz sentido com aquilo que está no laudo. O síndico, o condomínio como leigo, ele não identifica isso. Então, como a gente muitas vezes não começa a fiscalização nessa etapa e a gente não está contratado nessa etapa, o condomínio ele acaba assinando um contrato já errado, já que o próprio contrato já diz que não resolve o problema dele. E aí, no meio do serviço, ele percebe que tem alguma coisa diferente de todas aquelas informações, aí ele chama a gente. Só que ele chama a gente e ele assinou um contrato errado. Aí vai até uma pergunta para a doutora Amanda. No meu ponto de vista, o condomínio ele é leigo. É a empresa especialista que deveria instruir, falar, olha, não concordo com o laudo, que seja, acho que está errado, sugiro fazer de tal forma, ou não, ou vou fazer do jeito que está no laudo, enfim. A empresa é especialista, não o condomínio. Aí, se a empresa que é especialista, né, ela faz um contrato inadequado com o condomínio que tem um laudo, de quem que é a culpa? Primeiro ponto, você está corretíssimo. Aí, o condomínio ele é consumidor. Sendo consumidor, existe a ele a hipossuficiência técnica. Ele não é técnico nessa área. E aí, quando eu estou contratando alguma coisa, eu estou contratando alguma coisa para resolver algum problema. Se existiu um erro, né, de procedimentalização ali, ao ser estabelecida para resolver aquele problema, o condomínio fui lesado. Eu comprei para resolver isso. Se o teu objeto, inclusive nós temos uma situação assim voltada a elevadores. Se eu estou contratando uma coisa que é para modernizar o elevador, não adianta você me vender outra, porque não é modernização, né? E isso se aplica também à lógica que tu estás trazendo. O grande ponto aí vai ser comprovar que, de fato, aquilo não resolverá
o meu problema, porque a empresa vai alegar que vai resolver sim. E aí entra a parte técnica, de vir um outro técnico da mesma área que vai provar, não vai resolver. E aí, fatalmente, acaba indo para o judiciário, que é a paralisação, a suspensão do contrato, porque o escopo do contrato não vai resolver a finalidade para a qual aquele contrato foi celebrado. E aí eu consigo suspender e, a depender do momento, né, obter o dinheiro de volta. Se eu não quiser ficar como devedor, eu consigo depositar em juízo. Dá para fazer bastante coisa a depender da situação, né, que estiver acontecendo ali no momento. Não, perfeito, deu aula. Deu aula, extraordinário, né? Magnífico. Mas, todavia, como síndico, qual é a cláusula? Como o síndico vai saber disso? O síndico vai contratar um cara, o cara, eu sou especialista. Qual é a... Ele tem que saber disso. Vamos falar claro, né, Marcela? Mas ele não tem que saber. Acho que a principal missão do síndico é identificar quando é ele quem resolve e quando ele tem que passar o jogo para a administradora, o jogo para a engenharia, o jogo para o jurídico, o jogo para o engenheiro mecânico. Mas meu condomínio não tem dinheiro para isso. Não é só dinheiro que forma um time de sucesso. Claro que o melhor é que você contrate alguém imparcial que preste um serviço, que vai responder pela garantia daquele serviço, que tenha um seguro e tralalá. Mas se não tiver, você tem que se municiar dentro do seu condomínio com pessoas que tenham um conselheiro, filho do conselheiro, morador. Afinal, o patrimônio de vocês. Pelo menos é assim que eu vejo, né, Marcela? Claro, com certeza. E quando a gente pega contrato, sempre tem... Quando as poucas vezes que nós somos contratados antes da assinatura do contrato, para ver essa parte técnica do contrato, a gente sempre pede para passar para o jurídico, porque não adianta, eu sei ver a parte técnica, mas a parte jurídica é com a Amanda. Isso, né? E sempre tem a pegadinha do malandro, né? O elevador também é bastante. Dito isso, tem um outro vídeo, né? Temos outro. Tem um outro vídeo bem legal. Esses vídeos foram escolhidos por você ou pela Marcela? Pela Marcela. Marcela, por qual razão você escolheu esses vídeos? Assim, o principal que tu queres mostrar para o síndico, como que se resumiria isso? Bom, eu acredito que todos são relacionados a problemas comuns. Esse do estacionamento é um problema que eu vejo com muita recorrência em quase todos os subsolos, seja prédio novo ou antigo. Concordo. E aí eu escolhi aquele vídeo porque ele mostra de uma forma bem clara, né? Uma forma bem enfatizada ali uma água com muito volume, mas... É de assustar até o leigo, né? Exato. E esse é um caso de um problema de drenagem também, que ele é um caso, acho que um pouco elevado do que a gente costuma ver. É uma casa, doutora, e pelo que eu tô vendo, é uma casa de alto padrão. Olha, pelas portas, pé direito. As obras de arte. É de chorar, né? Isso, lá, eu não sei o que eu faria. Sofá boiando, meu Deus. Parece o escritório da doutora Lobão. Tá louco? Ainda bem que o meu tem seguro, tá louco? Aí, ó. Então, ó... E pelo jeito é um pessoal de alto padrão ali, né? E só cliente, né, o Rosinho? Isso, esse também foi caso de cliente nosso. Ai, que legal. E água marrom, né? Não era esgoto, não, né? Não era esgoto. Esse caso foi um problema de drenagem que envolvem várias pessoas, né? Várias partes, tanto rodovia, porque aí fica próximo a uma rodovia. Do lado tem uma pedreira, que em cima, né? Um nível acima... Existe uma pedreira e essa pedreira está lá neste local há mais de 20 anos nunca tinha tido esse tipo de problema. Eles fizeram uma obra que acabou entupindo, tamponando essa drenagem que era efetiva até então. Era uma drenagem, quando você fala, existia uma drenagem? Existia e existe, só que ela tá tamponada, ela tá entupida. E aí, por conta, essa água é marrom, por quê? Primeiro que ela passou por barro até chegar ali, até chegar na casa, né? E ela é uma água de pedreira, então é muito pó de pedra que ficou. Aquela pedra bem fininha. E isso foi entupindo. Então, com essa obra, entupiu toda a drenagem que essa água de chuva deveria correr. E ela represa toda na casa. Esse dia desse vídeo não teve uma chuva atípica. Foi uma chuva pequena. E mesmo assim foi suficiente. Já era casa. Já era. Não tem outro. É reversível isso. É reversível. Tudo com dinheiro é reversível, né? Mas estragou muita coisa. Assim. Imagina, 1,40 m de altura dessa água.
Nossa. E aí, agora você tá buscando descobrir quem é alguém tem que destampar. Tem um mapa de onde é onde tá a drenagem? Não tem, porque essa construção, ela é... As pessoas, os moradores, ali é uma vila, né? E essa vila, ela foi construída numa parte mais baixa, beira de estrada, tudo. Então, hoje ela tá legalizada, né? Digamos assim. Mas ela foi construída de uma maneira... Cada um vai construindo o seu, tal, né? Então, não tem. Os moradores, eles sabem onde tá, porque vários deles construíram sua própria casa. E eles viram, né, como estava. Eles viram as obras que tiveram tanto da rodovia quanto da pedreira. Mas um mapa não tem. Nossa, Rosinha, que desafiador. Então, assim, aí não adianta ser pouco corante, né? Não. Como que você investir? Pô, não adianta nada, né? Como que você vai fazer esse... Nossa, dá uma dica. Já tá com corante, você não tá vendo, não, pô. Não, Tá escurado. Eu tenho certeza que veio da pedreira, né? Mas e aí, como é que é? A pedreira tem que pagar? Começa por onde, Por né? onde? Acho que é. E aí, cheguei no rolê agora. Como é que eu resolvo esse Isso BO? aí. O primeiro ponto foi a gente identificar essa água veio de onde mesmo, né? E aí a gente utilizou de tecnologia também, de ensaios, porque a gente pega a amostra desse resto que ficou ali, que era pó de pedra, uma amostra da pedreira e vê que coincide aquilo, né? É semelhante, as características são semelhantes. E aí dá pra testar que a gente dispensou esse tipo de ensaio, né? De simular uma chuva, pegar um caminhão-pipa, por exemplo, e ver. Seria uma possibilidade, mas não foi nesse caso. A ideia não era degradar mais do que já estava. Era comprovar de onde vinha essa água, né? Se de fato a drenagem, que nem aí, eles têm licença de operação essa pedreira. A gente teve acesso a isso. Na própria licença de operação, dizia que eles podiam operar desde que o projeto de drenagem aprovado, que a gente não teve acesso, fosse remodelado, fosse executado, né? Então, um novo projeto. Isso foi de pouco tempo. Então, a gente viu, poxa, essa drenagem que fala que precisaria ter para ter a licença de operação não foi feita. Pelo contrário, o que já tinha foi desfeito. Então, foi uma análise mais documental ali do que ensaios mesmo. Mas para comprovar que essa água tinha material da pedreira e que quando baixou a água, ficou aquele monte de pó de pedra. Parecia que a casa dela era uma pedreira. Barro. Era uma pedreira mesmo. Ficou aquele pó de pedra todo lá. Então, a gente pegou esse material e foi uma outra forma de conseguir linkar uma coisa. A pedreira sumiu alguma coisa? Teve que entrar no processo? Com processo. Caramba. Mas o problema não tá resolvido. Tá lá, entrou na água direta. Tá rolando ainda. Porque para um condomínio é mais... Porque é uma casa. Um condomínio, se juntar 200 mil reais, beleza. É um condomínio, todo mundo junto ali e se vira, né? E tem uma outra situação que é assim, se tiver alguém morando, eles vão pra onde nessa situação? Porque isso daí tá inabitável. Mesmo que depois limpe tudo, ainda assim, é o odor, o que ficou sujo, que é um ambiente insalubre. E aí o responsável por isso, em sendo a pedreira... Se o jurídico conseguisse, inclusive, uma liminar para pagar o aluguel deles, até que isso fosse resolvido, claro. Se as provas de engenharia ficassem muito contundente, que a responsabilidade é mesmo da pedreira. Então, não é só o direito para responsabilizar pelos danos, mas sim o prejuízo decorrente até o momento em que a casa ficasse habitável novamente. Exato. A gente tem alguns processos nesse sentido, tá? Não, muito interessante. E você percebe assim que, sei lá, é muita água e eu fico imaginando o desespero da pessoa, né? Quando chega na sua casa, tá... Como que foi isso? Você chegou lá e viu isso? Tinha que ter trazido eles aqui, Rosinha. Verdade. Olha que coisa, gente. Desafiador. Então, aí você foi lá e... Nossa Senhora. A gente foi quando já tava seco, né? Ah, tá. Porque eu não tenho um jet ski. Aí uma canoa, uma canoa. Não tenho ainda. Mas a gente vê as marcas, tudo, enfim. E até a parte estrutural, porque imagina esse volume, essa sobrecarga dessa água, de novo, igual no muro.
nessas paredes que não foram projetadas para atender isso. Não. Nem projetadas elas foram, começando daí. Começou por aí. E aí você põe uma sobrecarga, algumas apareceram fissuras. Aí a gente não consegue provar, obviamente, se essas fissuras já existiam ou não. Isso. Mas a gente consegue falar que teve uma sobrecarga. Pô, Uhum. 1,40 m de água numa parede de alvenaria, Uhum. né? Ela, matematicamente, ela vai ter um impacto estrutural. Qual a diferença de fissura para trinca? Acho que tem outra. É trinca, fissura e tem outro nomezinho. Rachadura. E rachadura? É o diâmetro? É, a espessura dela. Existem... É uma briga aqui dentro da engenharia, porque, por exemplo... Adoro, porque eu tenho muito briga de jurídica. Agora vamos ver os BO de engenharia. Eu, por exemplo, só chamo de fissura. Tudo é fissura e a gente identifica pelo o número da abertura mesmo, a tantos milímetros. Agora, as bibliografias que diferenciam fissuras, trincas, rachaduras, brechas, tem um monte de nome, eles diferenciam... Brecha tem no direito também. Tem, né? Tem. Essa tem bastante. Bastante. Brecha é quando é grandão, assim, já passa quase uma mão, aí é brecha. Mas é basicamente a diferença de espessura. Por que eu não utilizo? Porque você olha uma fissura, uma trinca, qualquer coisa, você não sabe, você vai pegar uma régua para falar o que é. Então, eu prefiro chamar de um nome quando a gente precisa qualificar ela em termos de tamanho, né? Por uma medida, a gente mede. Mas tanto faz o nome, no meu ponto de vista. Então, eu acho que para o cliente, para quem está lendo, é muito mais fácil você ver chamar de um nome, porque ele não precisa saber a abertura. Vai precisar, se for para um processo, por exemplo, se eu estiver comparando, hoje tem tantos milímetros, daqui a um mês ela abriu, aí eu preciso ter um comparativo. Né? Mas até as próprias bibliografias que separam por nomenclatura, cada uma diz uma medida. Então, não tem nada formalizado. Mas a diferença, para quem fala, fissura é o mais fininho, a brecha passa mesmo uma mão. Legal. Entendi. Deixa eu falar pra você. Agora, vamos lá. Você vai fazer a drenagem, fez o projeto ali, desenvolveu o desenho, né? Mão na massa. O que seria pro síndico que está nos assistindo a drenagem, fazer a drenagem em si? O que seria isso? Bom, nós temos diversos tipos de drenagem. Tem a drenagem superficial, por exemplo, em casas, né? Para a água não entrar, a água da chuva não entrar dentro da sua casa, normalmente tem aquela calha, né? Então, essa seria a drenagem superficial. Para subsolos, a gente tem as drenagens profundas, que a gente chama. Elas estão embaixo da terra, né? Então, é para pegar aquela água que a terra absorve e ela tem que correr para algum lugar. Então, o que o síndico tem que fazer? O síndico, ele tem que manter isso desobstruído, basicamente, porque a construção já deve ter feito. Quando ela é ineficiente, então, se o condomínio for fazer uma obra de drenagem por alguma razão, ele precisa contratar um projeto, porque isso tem um cálculo, né? Eu não vou pôr uma canaleta do tamanho que eu quero. Tenho que ver quanto de água, prever quanto de água pode ter ali, nas piores condições, e prever algo que seja eficiente. Por que a gente vê um monte de ralo transbordando, borbulhando, né, subindo? Porque ele não dá vazão, muitas vezes. Ou ele está entupido, ou ele não dá vazão. A própria caso que a gente até já comentou, de construtoras, por exemplo, elas põem, quando é esgoto, né, aí não seria bem a drenagem, mas o hidrossanitário, põe aquele cotovelo a 90 graus. Qualquer coisa que entre ali, porque as pessoas jogam coisa errada, coisas que não deveriam. Qualquer coisa um pouquinho maior do que deveria. Tem gente que planta até, né? Que planta, você vai ver, tá tudo no encanamento. É verdade, Jesus. é verdade. E aí qualquer coisa que entre, às vezes uma pedra, sei lá, tende a entupir, porque ela não vai... Se eu tiver algo a 45 graus, ela vai escorrer, né? Pela gravidade vai muito melhor. Agora, 90 graus, eu tenho uma mudança muito abrupta. Então, quando eu falo em drenagem, né, corrija se estiver errado, tem que fazer uma obra, no caso que é cavar, né, deve ter um diâmetro específico, calculado, e aí você deve jogar brita, né, algum componente, tem que fazer um tratamento ali, é justamente isso, é um orifício, né, cilíndrico, sei lá, quantos metros, não sei se você pode, depende também. Depende, Mas essa é a obra em si, né, uma obra bem agressiva, né? Ela requer muita gente ali. Depende do local também. Depende do local, Onde você vai fazer a drenagem. Nesse caso aí, me parece ser...
Porque essa que você falou seria mais uma fossa, né? Onde, por exemplo, a drenagem na rua, a drenagem da minha casa superficial, ela vai ter só uma caixinha ali de concreto ou até de polietileno que vai descarregar para a rede pública. Tá. Agora, em residências, em condomínios que não tenham esse acesso à rede pública, eles precisam fazer aquelas fossas que a água vai dissipando na terra, né, basicamente. E aí sim faz esse filtro todo, que aí tem brita, tem areia, é um filtro mesmo até essa água poder ficar ali na terra, Entendi, sabe? Então, entendi. são vários sistemas, tudo vai depender. Depende da situação, né? Exato. Eu queria voltar um pouquinho numa expressão que a Marcela usou, que apesar de ser pro outro, era do outro vídeo, mas acho que se aplica de modo geral a condomínio, que é a palavra retrofit. Eu tenho certeza que tem muito síndico que não sabe o que é retrofit. Tem retrofit de coisa pra caramba. Então, Marcela, de forma bem técnica, explica pro pessoal que tá em casa o que é o retrofit e, normalmente, do que dá pra fazer retrofit. O que a gente faz retrofit que tem de fachada, tubulação e tá. Retrofit nada mais é do que uma modernização, do que você tornar algo mais tecnológico do que ele era. Então, por exemplo, uma fachada. Eu posso fazer um retrofit de uma fachada que era de textura ou que eram aquelas pastilhas 2x2 e colocar um sistema que ele não é aderido, né? Aquelas fachadas pele de vidro, aquelas fachadas com ACM, que são aquelas placas de um composto, né, de alumínio. Então, são sistemas mais modernos, mais tecnológicos que a gente está trazendo melhoria. Então, qualquer coisa que seja uma melhoria, não precisa ser necessariamente, no caso de fachada, uma fachada que não é aderida, ou seja, que ela não é assentada, né? A gente chama de não aderida, ventilada. Não precisa ser necessariamente isso, mas se eu trocar uma pintura por uma cerâmica, um porcelanato, mesmo que aderida, eu já estou fazendo um retrofit. Eu estou trazendo uma qualidade mais evoluída para aquela edificação. Ou seja, não tem uma idade, assim, o prédio tem tantos anos, vamos fazer um retrofit. Não se trata disso, se trata da forma em que ele foi construído. Exato, da melhoria. Então, normalmente, isso é feito em prédios antigos, porque aí, por alguma razão técnica, precisa resolver a fachada, por exemplo, porque está caindo, e aí, ao invés dele só resolver o problema, ele fala, não, vamos aproveitar e fazer uma melhoria. E aí vem o retrofit. No caso, até eu quero fazer um parênteses ali, esse gancho, e trazer com o elevador. Também tem o retrofit ou modernização dos elevadores, que é adequação tecnológica. Mas do elevador, não sei se procede no seu caso, é por causa das normas. As normas evoluíram. Claro, tem a questão de elevador dado defeito, tem a questão de estar gastando muita energia elétrica, mas muito relacionado à segurança. Porque as normas evoluíram, assim como o carro antigo evoluiu, né? Hoje tem que usar cinto de segurança, tem que vir com ABS, o elevador também. Então, quando a gente faz adequação tecnológica... Tem que usar cinto de segurança. Precisa, né? Precisa. Então, tem que ser maior de 18 anos, tem que ter CNH. Então, e aí se faz necessária essa modernização justamente para fazer essas adequações tecnológicas para atender a norma. Funciona o retrofit da mesma forma em condomínios, nesse caso? É para atender uma norma, uma legislação ou não? Também, mas o que eu mais vejo é até no caso de fachada, que envolve risco à vida. Então, sim, quando tá caindo, aí caiu um pedaço. Normalmente assim, caiu um pedaço, e aí o cara falou, não, vamos fazer alguma coisa. Aí ele faz nessa modernização e consequentemente atende às normas novas, tudo. Mas não, normalmente é melhoria estética. Agora, de tubulação, falando de rede hidrossanitária, de drenagem, o retrofit ele é feito porque a tubulação antiga ela era de ferro fundido. Com os anos ela vai ficando quase igual o nome, né? E aí vai furando, vai perfurando e vai infiltrando dentro. Você que tá em casa se ligou no trocadilho da Marcela Rosinha? Fiquei tendo pegado. Boa. Vai infiltrando e alguém vai reclamar, seja um morador, seja no estacionamento, em algum lugar essa água vai sair. Aí precisa ser feita uma modernização, um retrofit, por uma necessidade técnica mesmo. Mas aí, nesse caso,
De novo, a tubulação é muito difícil de ser feita a manutenção, esse retrofit. Normalmente vai fazendo por pedaços. Então, tem um apartamento que tá... Porque você tem que entrar em algum lugar. Seja pela fachada, seja dentro de unidades. E aí você acabou de reformar o seu banheiro, imagina. Precisa abrir lá para fazer o retrofit do condomínio. Você vai deixar? Não. É complicado. Ô, doutora, estamos chegando nos finalmente, tá? Já cumpri uma missão do... Quero dizer que você tá de parabéns, você passou gel só pra fazer o programa com a Rosinha Engenharia, né? Não é todo dia que este homem está de gel no cabelo. Eu vim de moto, o cabelo tava assim, pessoal, parecendo um panetone, e acabei passando uma pomada. Gel agora é pomada. Ah, tá bom. Tem gente Nutella e raiz, né? É uma coisa. É isso aí. Então, obrigado, Rosinha, por ter participado, tá? Suas considerações, ó, segue a Rosinha no Instagram, LinkedIn, enfim, entre em contato com ela. Se apresenta aí, Rosinha. Rosinha. Exato. Tá vendo, Já né? foi entrando nas brechas, furos e fissuras e tudo mais. Manda aí, Rosinha. Bom, nós somos especialistas em engenharia condominial. Nossa especialidade é patologia das construções, com foco mesmo em atendimento condominial. E agora também estamos atendendo a empresas, indústrias, nesse mesmo foco. E meu @ é rosin.engenharia. Segue aí para bastante conteúdo, bastante dica. Ela é bem ativa, né? Estamos tentando, né? É isso aí, galera. Se inscreve no canal no Sidflix, segue a gente nas redes sociais. Quinta-feira, 7 horas da noite. Doutora, suas considerações finais? Agradeço vocês e até o próximo sábado. Não é só terça-feira, eu encontro vocês no sábado comigo, falando um pouquinho de Sindicast, jurídico e condomínios em geral. Tchau, tchau, turma.